Fala galera, aqui é o Felipe do canal Empire Tech Games, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo testando a GTX 1060 de 6 GB da Galaxy. E agora a gente está utilizando aqui a configuração em 2K. Vamos ver o que eu estou utilizando aqui, ó. 2K, configuração, tudo no Ultra, com anti-aliasing ativado e oclusão de ambiente ativado também. A única coisa que eu deixei no médio aqui foi o pós-processamento, beleza? Vamos ver aqui como é que ele se sai, como é que ela se sai em 2K com tudo no Ultra no Battlefield 1. Battlefield 1 aqui a gente fez um teste que ele ficou bastante liso, ele rodou aí na faixa de 60 FPS o tempo todo. Algumas vezes ele deu uma queda aí para 58, 57, mas ele na maioria do tempo ele fica aí em 66, 65 FPS, tá? Rodando tranquilo. Os efeitos aqui, eu vou jogar uma bomba aqui pra gente ver os efeitos certinho. Mas aqui ele tá rodando muito liso, cara. Em 2K ele tá rodando bastante liso. Já esse jogo aqui ele é bastante liso. O jogo ficou muito bom, muito liso. Ele tá rodando tranquilo aí em 2K, com tudo no Ultra, tirando a oclusão de ambiente, o pós-processamento que a gente deixou no médio. A gente vai fazer um teste aí com 4 jogos utilizando aí a 1060 em 2K. Vamos ver como é que ela se sai em cada um dos jogos. Battlefield aí ela ficou bastante legal, ela ficou com um gráfico bem certinho, não tá dando slow motion, não tá caindo muito. E o máximo mínimo que ela caiu aí foi 57, beleza? Nos próximo jogo aqui, deixa eu ver o jogo que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar o The Witcher pra gente fazer um teste e ver como é que ela se sai com a configuração também em 2K no The Witcher 3. Lembrando aí que eu estou usando uma 1060 de 6 GB. Depois eu vou fazer um teste com a de 3 GB também, para saber qual que é a diferença das duas, se tem muita diferença de uma para outra, se vale a pena você comprar a de 6 GB, se vale a pena você comprar a de 3 GB. Vamos ver se tem muita diferença de FPS, tá? Vamos abrir aqui, ó, savezinho, ver aqui como é que ela vai ficar em 2K. No Battlefield 1 ficou bem legal, tá? Rodou bastante topzinho. Aqui, ó, estamos aqui no The Witcher 3, rodando aqui na faixa de 68, 69. Já tá bem liso, cara. E esse jogo é muito pesado, ó, tá com a configuração aí rodando bastante liso em 2K. Vamos ver o que eu tô utilizando aqui. Aqui é o gráfico que estou utilizando 2K. O Hellworks geralmente eu deixo desabilitado, porque ele pesa bastante. Tô colocando aqui no alto, qualidade de sombras no médio, qualidade de terreno no ultra. A maioria aqui eu estou usando no alto e no ultra, tá? Em 2K. Vamos ver aqui como é que eu vou puxar o carpeado aqui, ó. Vou entrar no mato aqui para ver se eu... Vamos ver aqui a baixa que eu tive aqui. Fazendo esse teste aqui anteriormente em alguns lugares mais pesados, cheguei a ter baixa aí de 50, 52 FPS. Mas aí com um clima já chuvoso, com um monte de monstros aí matando um monte de monstros, ele deu uma baixada bastante ferrenha. Beleza, aqui o The Witch aqui ele se manteve aí tranquilo no 60, 55 FPS. Vamos testar aqui outro jogo aqui, ó, Tekken 7. Ver como é que ele sai no Tekken 7. Tekken 7 é um jogo aí mais tranquilo, né? Um jogo de luta. Não tem tanto ambiente, não tem um gráfico tão pesado, então ele deve rodar aí mais leve, na faixa de uns 60 FPS constante. Um gráfico no alto ou no ultra. Essa plaquinha aqui, ela tá rodando aí em 2K, ela tá rodando jogos aí com um gráfico bastante pesado aí. E dando conta do recado. A gente vai mandar um videozinho aí testando também com o Ryzen, tá? Vou colocar um Ryzen 1600 com a 1060 de 3 GB. Vamos ver como é que ela se sai aí nesses jogos aí, se ela vai ter o mesmo desempenho, se ela vai perder por muito ou por pouco aí da de 6 GB, né? Eu acho que não tem muito desempenho aí da de 2, da de 3 para de 6 GB não. Eu vi alguns vídeos, alguns reviews em outros canais, aí eu vi uma taxa de
2 a 3 FPS só de diferença de uma para outra. Aqui eu estou utilizando aqui no meu PC, essa 1060, ele é um i7 4930K, uma placa-mãe aqui da ASUS. Vou colocar no controle aqui, estou com 32 GB de memória. O controle não está funcionando não. Beleza. Vê a opção de gráfico aqui que eu estou utilizando. Beleza, aqui estou utilizando aqui tudo no Ultra. O anti-aliasing eu deixei no alto. Resolução 2K. Vou colocar uma Battle aqui para ver como é que fica. Arcade. E aí no caso aqui eu estou utilizando a 1060 da Galaxy, tá? De 6 GB. Eu vou colocar um teste que a gente fez aqui também com uma Galaxy de 6 GB num Ryzen 1600 para ver se teve diferença, se não teve, como é que ficou. A meu ver, eu não vi tanta diferença de uma de 3 GB para de 6 GB não, tá? Acho que ficou pareado ali as duas. Os jogos geralmente eles estão utilizando aí 3 a 4 GB de vídeo. 2K a gente fez o teste em 3 jogos, eles ficaram aí, pegaram mais ou menos aí uns 4,5 de vídeo. Dessa 1060 de 6 GB. Vamos ver como é que a 3 de 3 GB se sai com essa diferença de memória também. Aqui não tá puxando muita memória não, porque esse jogo aqui ele é mais tranquilo. Tekken é mais tranquilo, tá puxando aí 1,5 GB no máximo de vídeo. Tá bem tranquilo aqui. Vamos ver se ele vai se manter a 50, 60 FPS. O nosso foco aqui é deixar ele na faixa de 50 a 60 FPS aqui rodando constantemente. A gente tem uma taxa de FPS legal aqui. Esse aqui ele demora um pouquinho para abrir. O loading dele é bem demorado, tá? Então tá. Um jogo que a gente testou aqui, cara, que a gente não teve um desempenho bom com a GTX 1060, foi o Rise of the Tomb Raider. Ele ficou bastante lento ali, a gente tentou baixar o gráfico dele em 2K, mas ficou na faixa de 30 a 35 FPS. A gente fez o teste dele em 4K, ficou mais ou menos nessa faixa também, de 28 a 30 FPS rodando constantemente. Em 2K ele ficou aí numa faixa de 35, cara. Não ficou muito bem, a gente abaixou algumas partes do gráfico aí, mas mesmo abaixando ele não conseguiu se manter aí com a taxa de FPS aproveitadora. Aí nesse aqui ele tá se mantendo nos 30 FPS constantemente com o gráfico no Ultra, tá? Nos 60 FPS, desculpa. Tá rodando aqui nos 60 FPS com o gráfico no Ultra constantemente. Esse jogo aqui ele é mais tranquilo, até no 4K e você colocando ele com um gráficozinho legal, ele roda tranquilamente calmo. A gente está usando um 2K, saindo bastante aproveitador, então aqui na 1060, cara, de 6 GB, com um gráfico de 2K, na maioria dos jogos que a gente fez os testes, ela ficou bastante lisa. Vamos colocar no Shadow of War aqui, para ver como é que se sai. O Tomb Raider eu não vou abrir aqui no Rise of the Tomb Raider, porque ele não ficou legal, ele ficou bastante lento, ele ficou ali nos 30 FPS, 35 FPS. Então achei ele muito lento. Foi o único jogo que eu testei aqui. Eu testei com 5 jogos. Ele foi o único jogo que ficou... Não deu para aproveitar ele utilizando aí em 4K. Então você tem que utilizar ele no máximo aí com a 1060 em Full HD. Se bem que o foco da 1060 ela é Full HD, né? A gente está utilizando aqui, fazendo uns testes com 2K. Um próximo vídeo que a gente vai lançar aí vai ser com 4K também. Mas é mais aí para saber o desempenho dela, o que dá para a gente aproveitar. Se dá para a gente utilizar ele em 2K, se dá para a gente aproveitar ele em 4K. Aqui a gente está fazendo uns testezinhos aqui para ver o que a gente consegue aproveitar em 2K e em 4K. Vou tentar abrir de novo aqui, ele deu um errinho aqui na hora de abrir aqui, deu um probleminha na Steam. Mas agora ele vai. Beleza. E aqui também a gente tem um pouquinho de perda, porque a gente está usando o programa da Nvidia, né, o Shadow Play. Então a gente tem uma perda de FPS, querendo ou não, a gente tem uma perda de FPS aí de pelo menos 4 a 5 FPS, tá? Dependendo do jogo. Se a gente estivesse gravando aqui direto da tela, a gente teria uma taxa de FPS maior.
Mas como a gente está utilizando o Shadow Play aqui, a gente tem uma perda de FPS. Bom que o Shadow Play, ele é pra fazer esses gameplayzinhos aqui, ele é um programinha muito bom. Vamos ver o que eu estou utilizando aqui de gráficos aqui no Shadow of War. Aqui, ó, qualidade de iluminação alta, malhas no alta, tirei efeito de movimento, anti-alias eu deixei 100, na de sombras eu deixei no médio, de texturas no alta, médio, médio e alcance de vegetação eu deixei no alto. Resolução que eu estou utilizando a 2K, tá? Vamos ver aqui como é que ele se sai no Shadow of War em 2K. Aqui ele rodou bastante. A gente fez um testezinho aqui um pouco mais cedo aqui com esse jogo. Rodou na faixa de 50 a 60 FPS, dependendo do local. Ficou bem liso, cara. Eu achei bem legal aqui. Para 2K aqui com a 1060 ele rodou bem liso. Configuraçãozinha bem legal. Vamos ver como é que ele se sai aqui, utilizando o Shadow Play. A resolução 2K aqui eu acho que ficou a melhorzinha que a gente fez o teste. Se manteve legal aqui em 2K. Claro que se eu colocar aqui em Full HD eu posso colocar algumas coisas no Ultra, né? A resolução no Ultra, que essa placa aqui, o foco dela é em Full HD, mas em 2K ela ficou muito bonita. E rodando aí com a taxa de FPS muito boa. Taxa de 50 FPS tranquilo. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo. Aqui, ó, por enquanto ela tá rodando ali nos 54 FPS. Às vezes ela cai, às vezes ela sobe para 55, 60 FPS, depende do local que a gente tá jogando. Nesse caso aqui, ó, a gente tá, ela deu uma caída bem bruta agora, né? Desceu aí para 45, 44, mas no caso aqui é por causa do Shadow Play que a gente está utilizando. Eu fiz o teste sem o Shadow Play, ela ficou aí na faixa de 50, 55 FPS constantemente, tá? Então aqui por causa do Shadow Play ela deu uma quedinha de FPS. Mas tá dando pra gente ver aqui, ó, tá rodando bastante liso, ó, o jogo não tô tendo problema pra rodar o jogo. Vou jogar aqui numa batalha aqui pra ver como é que fica. A gente não vê slow motion, não vê lag, tá rodando bem tranquilo aqui nessa resolução aqui com esse gráfico que a gente está utilizando. Lembrando que a gente está utilizando o gráfico aqui no alto, no médio a alto, algumas coisas no médio, algumas coisas no alto, tá? Aí rodando é 48 nessa parte, 50, às vezes só para 52, às vezes só para 54 FPS. Beleza, galera, foi isso aí, esse gameplay que a gente fez aqui com a 1060 em 2K. A gente vai mandar o vídeo aí também dela em 4K para ver como é que fica, como é que ela se sai em 4K. E é isso aí, a gente vai fazer um teste também utilizando a de 2 GB, a de 3 GB no caso, e a de 6 GB para ver como é que ela se sai. E é isso aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, vamos mandar mais uns videozinhos aí. Falou, até mais galera, tchau, tchau.